A tua comunidade não engaja e eu já posso te dizer uma única coisa: o problema não são os membros. E você continuar acreditando que o problema são os membros vai fazer você continuar perdendo tempo e perdendo o seu dinheiro que foi investido na tua comunidade. E aí muita gente olha para a comunidade parada e começa a pensar assim: ah, não, as pessoas não querem participar. Ah, não, o público está desinteressado. Ah, não, porque ninguém quer se envolver de fato com o compromisso, as pessoas não estão valorizando o que está sendo entregue dentro da comunidade e não estão participando. Quando, na verdade, isso quase nunca é, de fato, a questão em si. As pessoas participam daquilo que faz sentido para elas. A gente se engaja em coisas dentro da internet e dentro de comunidades que façam sentido para a gente, que enriqueçam a gente e que façam sentido para a gente se sinta impelido a consumir, a compartilhar as nossas visões, a abrir conversas e etc, e a cooperar, principalmente no sentido de cooperação ali dentro da comunidade. Então, assim, a pergunta não é por que elas não estão engajando de fato, a pergunta é por que elas não estão engajando com aquilo que está sendo postado dentro da comunidade, com aquele conteúdo que você está trazendo. Essa é a percepção, essa é a virada que a gente tem que fazer, de entender que talvez não seja uma desvalorização das pessoas, mas talvez seja porque aquilo que está sendo colocado ali dentro não está fazendo sentido para ela, a ponto de ela tomar alguma atitude, alguma ação relacionada àquele tipo de conteúdo que a gente colocou. Uma das primeiras coisas que a gente aponta é a falta de direção. E a falta de direção, como consequência, tem o desengajamento. Então, por exemplo, a pessoa entrou ali e não sabe o que fazer dentro daquele espaço, ou não sabe por que ela está ali dentro. Porque muita gente compra acessos a comunidades, ou entra em comunidades que têm, por exemplo, um acesso gratuito, impelidos pela curiosidade, de fato, e pela FOMO, de não quero estar de fora disso que esse criador, que essa liderança está criando. Só que aí as pessoas entram nesse espaço e aí não existe clareza de por que elas estão ali, não existe nada que diga para ela o que é esperado dela dentro da comunidade. Isso é muito importante, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para vocês aprenderem a elucidar para os membros de vocês o que é esperado deles dentro da comunidade. Ela não sabe como que ela participa, nem onde ela coloca, ela anexa essa participação, e aí, quando isso acontece, o nosso primeiro instinto é fazer o quê? Nada. A gente não vai fazer nada. O membro não vai fazer nada, porque ele não sabe onde, quando, como ele tem que fazer. Expliquei, tem vídeo falando sobre o onde, o quando e o como aqui também. Então, assim, vou dar um exemplo esdrúxulo, só pra gente poder ilustrar bem, pra ficar bem claro isso que eu tô falando. Por exemplo, vou usar o exemplo do supermercado. Você entra dentro de um supermercado procurando por uma coisa muito específica. Um supermercado bem grande, um atacadista, por exemplo. Um supermercado bem grande, você tá com pressa e você procura uma coisa específica. Só que você não conhece esse supermercado, então você não sabe onde essa coisa que você tá procurando tá. E aí, por exemplo, você vai entrar nesse mercado e você vai ter que dar a volta nele inteiro, entrar em todos os corredores, porque como você não conhece, você não sabe onde é que ficam as coisas. Então você vai ter que dar a volta nesse supermercado inteiro para poder achar essa coisa específica que você está procurando. Quando seria muito mais fácil se você encontrasse ou se viesse até você uma pessoa que trabalhasse no estabelecimento e falasse assim: você está procurando pelo quê? E aí você falava: eu estou procurando por escovas de dente. Vou usar a escova de dente. Eu tô procurando por escovas de dente, um tipo específico de escova de dente. E aí essa pessoa dissesse: olha, naquele corredor, no corredor 3, você vai encontrar aquilo que você está procurando. Não é muito mais fácil e muito mais rápido? É exatamente isso que tem que acontecer em comunidade. Porque criar comunidade também é um processo educacional. Você precisa educar as pessoas, porque elas estão acabando de chegar no seu ambiente. Você conhece o seu ambiente, aquelas pessoas não conhecem. Então você precisa mostrar para essas pessoas o seu ambiente. Você precisa mostrar para essas pessoas: olha, aqui você encontra isso, naquele setor você encontra aquilo outro, aqui nesse espaço você encontra aquilo outro, aqui você pode fazer isso, e ali você pode fazer aquilo, e aqui é onde acontece, entendeu? Você elucidou, e fica muito mais fácil para a pessoa tomar uma ação quando ela sabe onde ela pode tomar essa ação e por que ela deveria tomar essa ação? Esse aqui, se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu vejo dentro de comunidades e agora até dentro das redes sociais, é o tal do conteúdo sem função. Muitas pessoas acham que conteúdo vai salvar a comunidade. Não, eu vou criar um espaço e eu vou enfiar, vou usar essa palavra bem feia, enfiar conteúdo de goela abaixo dessas pessoas para elas acharem que ali é um lugar muito rico e não sei o que, e as pessoas vão gostar. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Tem comunidade cheia de conteúdo, abarrotada de conteúdo até a tampa, que não tem participação de ninguém. Tá com engajamento abaixo do mínimo. Hum,
Porque as pessoas acham que só o conteúdo vai resolver o problema de conexão ou o problema de engajamento. E aí é que tá. O conteúdo sozinho não cria conexão nenhuma. Nenhuma com seus membros. Porque criar conexão não é você só postar conteúdo. Então, assim, e pior ainda é, eu vou abrir até um parêntese aqui, pior ainda é o conteúdo grupão de WhatsApp. As pessoas criam comunidades e pra colocar na comunidade bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tô falando dos membros, tô falando dos criadores de comunidade. De colocar. E a comunidade tem uma estrutura ótima, a comunidade tem um potencial incrível, mas todo o conteúdo que é postado lá é no estilo bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, pessoal! Boa tarde, pessoal! Boa noite, pessoal! Você tá trazendo um comportamento horroroso do WhatsApp, eu particularmente não gosto, um comportamento horroroso desse bom dia, boa tarde, boa noite, que não gera nenhum tipo de conversa, que não gera nenhum tipo de interação, não é provocativo, não direciona para lugar nenhum, não ensina ninguém e só vai trazer para sua comunidade uma única coisa: consumo passivo. As pessoas vão olhar e falar, tá bom, tchau. Então, assim, a comunidade não pode ser esse lugar de ter conteúdos passivos, porque isso elas já acham na comunidade, nas redes sociais, isso elas já acham dentro dos grupão do WhatsApp aí, dos grupão de vó, de tio, de família, tem sempre um que é bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Não pergunta nada, não manda nada, não participa de nada, mas é bom dia, boa tarde, boa noite, é sagrado. O conteúdo motivacional também não é um conteúdo que gera engajamento, é um conteúdo que gera consumo passivo. Não leva as pessoas para lugar nenhum. A pessoa só vai ver muito, muito raramente vai falar assim, tá bom, eu vi. Normalmente só passa o olho mesmo e vai embora. Então, assim, é preciso ter uma estratégia de conteúdo bacana, de conteúdos provocativos, de conteúdos informativos, conteúdos educativos, uma curadoria inteligente. A gente está na era da curadoria. Peguem isso que eu vou dizer. Pessoas que sabem fazer curadorias saem na frente, lideranças que sabem colocar conteúdo estratégico dentro de suas comunidades também. Então, atrelar a sua opinião a uma curadoria interessante traz conteúdo interessante para sua comunidade. Conteúdo que vai gerar conversa, conteúdo que vai gerar construção de relacionamento, conteúdo que vai gerar conexão entre os membros, porque dentro ali eles discorrem sobre o que pensam, sobre suas visões, etc. Então, o conteúdo precisa ser bem pensado, elaborado e inteligente, que tenha a ver, obviamente, com o assunto principal da sua comunidade e os assuntos que orbitam em volta desse assunto principal. Porque a gente não é composto apenas por uma única coisa. A gente gosta de conversar sobre vários tipos de assunto, tem interesse sobre isso. Então você precisa descobrir quais são os interesses da sua persona que se atrelam a esse nicho principal. E o último ponto para você observar é a centralização e a dependência do criador. Comunidades são construídas, deveriam ser construídas para que todo mundo pudesse colaborar e construir, co-criar dentro da comunidade. Mas existem comunidades que têm uma dependência muito grande, uma centralização muito grande no seu criador. Só tem conteúdo se o criador postar, só tem conversa se for a liderança, o criador da comunidade que perguntar, só tem conteúdo de fato, se é ele postar, se ele trouxer, é tudo ele. E você não tem uma ação da comunidade. Se você não tem uma ação da comunidade, talvez você nem tenha uma comunidade. Pega aí fica com esse desconforto aí. Por quê? Porque a comunidade, ela precisa ser construída para que as pessoas cooperem, para que exista um senso de comunidade, para que as pessoas possam trazer suas visões para dentro, suas ferramentas, indicações, para que você enriqueça aquele arsenal que tem na sua comunidade, não só de informação, mas de coisas construídas pelos seus próprios membros. Porque, presta atenção, eu vou colocar para vocês por que isso é uma estratégia interessantíssima. Porque toda vez que você fomenta senso de comunidade e cooperação, as pessoas vão começar a trazer, né, indicar, trazer, conversar, colocar material ali dentro e etc. E as pessoas vão começar a ajudar umas às outras, com suas visões diferentes. Você percebe que há um enriquecimento do ambiente que você criou, obviamente. Há um enriquecimento porque as pessoas estão se ajudando, você está criando um espaço colaborativo, mas também isso prepara, educa o seu membro. Lembra que eu disse que comunidade é um processo educacional? A gente está sempre educando as pessoas sobre como existir naquele ambiente. Você educando o seu membro sobre a cooperação e comunidade, no momento em que você precisar co-criar algo com a sua comunidade, essa comunidade já está preparada para co-criar com você, para criar com você, para testar com você novas coisas. É para isso que a gente prepara as comunidades.
para existir esse momento também do criador chegar, galera, estou criando um produto novo, queria a opinião de vocês. E aí vocês conseguirem co-criar isso juntos. Imagina, você poder co-criar um produto com a sua comunidade antes mesmo de lançar, você já tem uma validação das pessoas a respeito desse produto, ou você ter uma lapidação do seu produto lá dentro da sua comunidade antes de conseguir, de começar a vender, de lançar e de etc. Então é para isso que a gente prepara a comunidade. A gente prepara a comunidade como se ela fosse um terreno fértil para que depois a gente possa vir plantando. Então, o desengajamento, ele quase nunca é a causa, né, original. É a falta de direção, é a falta de estrutura, é a falta de intenção que tem como consequência o desengajamento da sua comunidade, que tem como resultado as pessoas não fazerem nada ali dentro, as pessoas não se interessarem de fato, desengajarem, ir embora e você não conseguir reter essas pessoas dentro da comunidade. Então, olhar para essas coisas, né, dentro da sua comunidade é importante, por quê? Porque o desengajamento em uma comunidade não engajada, uma comunidade desengajada, ela não é uma comunidade neutra, tá? Não é uma neutralidade do tipo, não, tá tudo bem eles não engajarem. Não, isso tá literalmente ligado ao seu negócio, principalmente por quê? Porque, como eu acabei de pontuar, você não vai reter pessoas se o espaço não é interessante. A percepção de valor dessas pessoas a respeito do que você criou pode ser prejudicada, e isso prejudica a visão dela não só sobre a comunidade, mas sobre outras coisas que você for vender ou que você for entregar no futuro. Então, assim, e também impacta diretamente nas suas vendas. Se você não consegue reter pessoas, você não consegue ter uma percepção de valor adequada a respeito daquilo que você enxerga, as pessoas não vão comprar de você. As pessoas vão procurar outra pessoa dentro do seu nicho que consiga entregar isso tudo para elas. Então, assim, comunidade não é só você juntar pessoas, principalmente quando a comunidade é um pilar de negócio. Você quer que ela se torne um pilar dentro do seu negócio. Ela tem potencial para ser, mas ela precisa de estrutura, ela precisa de intenção. Então, assim, as pessoas precisam de motivos para permanecer com você dentro do ambiente que você criou. E isso não vem ao acaso. Você não constrói comunidade contando com a sorte ou contando com acaso. Você constrói comunidade com estrutura e com estratégia. E se você já tem comunidade ou se você está pensando em criar sua comunidade, talvez você devesse pensar que não é um movimento de fazer mais, é o um movimento de fazer as coisas certas dentro da comunidade para te levar ao resultado que você precisa e que você deseja obter. Nesse caso, se você tem uma comunidade ou se você ainda não tem, eu tenho uma consultoria para estruturação de comunidade e eu também tenho análises de comunidade. Eu tenho um serviço a respeito de análise de comunidade, onde eu mapeio com você a raiz do desengajamento da sua comunidade para que a gente possa reestruturar isso e você possa reengajar a sua comunidade com novas estruturas, com uma nova abordagem, com novos conteúdos, isso organizado para você ter principalmente constância, mas também estratégia.